Todos e todas e todes, sejam muito bem-vindas e bem-vindos à nossa aula inaugural do Programa de Pós-Graduação em Letras, Ensino de Língua e Literatura. Estamos felizes, sintam-se acolhidos nessa nossa aula inaugural, Diálogos com o PPTela, ele já está conosco. Gostaríamos de agradecer bastante, a presença dos nossos alunos de graduação, da pós-graduação do PPGL, de outros programas de pós-graduação, dos nossos egressos, dos nossos docentes, tanto do curso de graduação, do PPGL, de outros programas de pós-graduação, e também dos nossos professores de educação básica. Hoje é um dia de alegria, porque estamos recebendo o escritor angolano, que desde o primeiro contato nos respondeu positivamente em querer esse diálogo conosco, isso é importantíssimo para nós. Então, neste momento agora, eu gostaria de convidar o professor doutor Márcio de Melo Araújo, do PPGL, o FNT, o nosso diretor de pós-graduação, para dar as boas-vindas, inclusive em nome da coordenadora do PPGL, a professora Luísa Helena Oliveira da Silva, e da vice-coordenadora Janete Silva dos Santos. Márcio, seja bem-vindo, bom tê-lo conosco. Bom dia a todos e a todas. Eu quero, então, iniciar meus agradecimentos, a todos presentes nessa aula inaugural do semestre do Programa de Pós-Graduação em Linguística e Literatura da Universidade Federal do Norte do Tocantins. Então, eu começo pelos vários alunos, alunas, professores e professoras que estão presentes no canal da UFNT, no YouTube. Quero agradecer a professora Luísa Helena de Oliveira e aos professores Dernival Venâncio Ramos Júnior e o professor João de Deus Leite, pela parceria e companheirismo que já duram mais de 10 anos. Em especial, eu quero agradecer ao escritor PPTela, dizendo de imediato que peço desculpas pela intimidade que me apresenta ao senhor, porque há quase 30 anos conheci sua obra, me encantando em 1993, com as Aventuras de Gunga, o que me levou a fazer a minha dissertação de mestrado sobre essa obra. De lá para cá, parece que lhe conheço. Confesso também que o senhor, neste momento, realiza um sonho, não apenas meu, da Luísa, do Dernival, do João de Deus, como leitores seus, mas também de nossos alunos e alunas da graduação em Letras e em História, e da pós-graduação em Linguística e Literatura, e da pós-graduação em Cultura e Território, que já leram várias de suas obras. Como exemplo, eu já cito as Aventuras de Gunga, Mayombe, O Planalto e a Estepe, Geração da Utopia, e nesse semestre, agora, começaram a ler Sua Excelência de Corpo Presente. Nossos alunos, já como professores e professoras, têm levado seus livros para outros alunos e alunas, do ensino médio e da educação superior. Nesse processo de formiguinha, sua obra tem circulado nos estados do Tocantins, onde é a nossa universidade, mas também no Maranhão e Pará, que são nossos estados, as províncias fronteiriças da nossa universidade. Registro que o Planalto e a Estepe, PPTela, é uma obra aprovada pelo Programa Nacional da Biblioteca da Escola, aqui, um programa nacional de acervo de biblioteca, de modo que ela se encontra em várias bibliotecas das escolas públicas brasileiras para empréstimo. Bom, Arthur Carlos Maurício Pestana dos Santos, conhecido pelo pseudônimo PPTela, é escritor angolano, foi guerrilheiro durante a luta de libertação de Angola, das amarras da colonização portuguesa. Após a independência, em 75, foi vice-ministro da Educação no governo do presidente Agostinho Neto, também escritor, professor universitário e atuou em várias organizações culturais. Entre elas, eu vou destacar só na diretoria da União dos Escritores Angolanos. PPTela recebeu vários prêmios, como o Prêmio Camões, em 1997, pelo conjunto de sua obra. São mais de 20 livros publicados, desde As Aventuras de Gunga, em 1972. Para não ficar cansativo, eu destaco outros livros que ainda não foram citados agora. A Gloriosa Família, um dos livros que eu tenho
Eu vou citar os que eu sou apaixonadíssimo, né? A Gloriosa Família, Predadores, Azul Sombreiro e Se o Passado Não Tivesse Asas. Pepetela é um dos autores africanos de língua oficial, língua dos países de língua oficial portuguesa que mais é lido no Brasil. Sua obra tem recebido leituras críticas de vários professores e professoras das universidades brasileiras, em forma de artigos e livros, né? Bem como tem sido alvo de trabalho de monografia, dissertações e tese nos vários programas de pós-graduação aqui no Brasil. É com grande alegria, então, né, que eu abro oficialmente a aula inaugural do PPG Elite para o primeiro semestre de 2022. Muito obrigado. Acabamos de escutar o professor Dr. Márcio de Mello Araújo. Muito obrigado, professor, pelas palavras poéticas e de apresentação do nosso querido Pepetela. Convidamos, então, neste momento, o professor doutor Dernival Venâncio Ramos Júnior para também dar as boas-vindas. Então, bom dia a todos, todas, todes. Queria agradecer o convite, né, a parceria, agradecer o PPG Elite, o professor Márcio Mello, o professor João de Deus, a professora Luísa, e, sobretudo, o Pepetela, né, que é nosso protagonista da manhã, dizer que é uma honra, né, assim como o Márcio, eu leio o Pepetela desde 2011, e muito da nossa amizade, né, das nossas conversas, as conversas que eu levo com o Márcio desde então, né, é sobre a obra do Pepetela. Sou professor de História da África aqui na UFNT, no campus de Araguaína. E nós temos um trabalho, né, de tentar conhecer a história da África, a história de Angola, tendo como mediadores os livros do Pepetela, né, de modo especial As Aventuras de Gunga, Geração da Utopia, e mais recentemente ao Sul Sombreiro, né, que são obras que, de modo especial, são levadas aos estudantes e que são lidas semestralmente por diversos estudantes, né, para conhecer e se aproximar um pouco da história africana, da história de Angola. Então, eu gostaria mais de agradecer mesmo o convite para esse diálogo e devolvo a palavra para o João, né, para a gente continuar. Muitíssimo obrigado, professor Dernival Venâncio Ramos Júnior. Acabamos de escutá-lo. Boas-vindas aí falando do seu percurso, inclusive como professor e leitor do nosso querido escritor angolano Pepetela. Eu acho que agora a gente precisa, então, começar um diálogo com o Pepetela. Então, vamos convidar o professor Márcio, o professor Dernival para voltar e o Pepetela. Sejam bem-vindos. Então, a gente começa agora. Eu vou começar, então, Pepetela, fazendo a primeira pergunta. A gente preparou, né, uma série de perguntas que nos interessam diretamente, assim, que você pode comentar para a gente, né? Assim, como professor de história, é notável, né, ao longo de todo o percurso de escritor, nas suas obras, a presença de temas históricos, né, de conteúdos históricos, né? E aí, para começar, eu gostaria que você falasse um pouco, né, como é a sua prática de pesquisa em história, como é que você faz as pesquisas, como é que você lida com esse material, né, com esses documentos, que parecem compor, às vezes, partes importantes, né, dos romances. Bem, em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite para poder falar com estudantes, professores de Alto Tocantins, que é uma terra que eu ainda não pisei aí no Brasil, mas que acho que ainda vou tendo uns anos em que posso viajar e vou aproveitar. E, em primeiro lugar, é esse agradecimento e dizer que é um prazer para mim estar falando. Espero que me entendam, que entendam este português de Angola parecido com o brasileiro, mas não tanto assim. Sobre a questão da história, talvez haja, digamos, dois fatores. Primeiro é que eu sempre gostei de história. De facto, eu gosto de história. Não estudei um pouco de história no ensino médio e até cheguei a entrar num curso superior de história e filosofia histórica, mas
acho que só fui assistir só a uma aula em Portugal, por razões políticas, porque depois houve uma greve logo de estudantes e eu participei nessa coisa toda e depois tive que fugir de Portugal, né, para ir ingressar na luta da libertação de Angola. E portanto, mal conheci a Faculdade de Letras de Lisboa. Mas, por um lado, esse aspecto, de qualquer modo, sempre estive ligado à curiosidade, à história universal, né? Universal. Por outro lado, e aqui entramos mais, talvez, no assunto, é que nós alguns angolanos que estavam na Argélia, a Argélia foi independente em 1962. A nossa luta começou em 61. Então, a Argélia, logo a seguir à independência, deu-me uma bolsa de estudo para ir para a Argélia para estudar. Bom, e então eu fui, aí estudei Sociologia. Enquanto estava lá na Argélia, outros angolanos foram aparecendo. Era um ponto importante daqueles que fugiam de Portugal e que não queriam ficar na Europa. Iam para a Argélia para descer mais abaixo, para o sul do Equador, né, para chegar a Angola, noutra situação, na situação de combatentes pela libertação. Mas então nós formámos lá em Argel, formámos um grupo que se chamou Centro de Estudos Angolanos e que trabalhava, obviamente, ligado ao Movimento Popular de Libertação de Angola, o MPLA, que é o partido que ainda hoje está no poder em Angola, né, desde a independência. Mas, portanto, esse centro estava ligado ao MPLA. Começámos a pensar no que é que se ia fazer e uma das propostas logo foi: não há uma história de Angola feita por angolanos. Não há. Só estrangeiros fizeram a história de Angola. Tudo o que nós lemos sobre a história de Angola é visto por, normalmente, europeus, um ou outro norte-americano, mas geralmente europeu, entre os quais alguns portugueses, né? E, portanto, com a sua visão colonial. E os outros europeus, a maior parte, também tinha uma visão, até certo ponto, colonial ou neocolonial já, né? Portanto, nós devíamos fazer qualquer coisa. E aí começámos a tentar e escrevemos um livrinho pequeno com os dados que conseguíamos obter em Argel. Não era fácil. Nenhuma biblioteca tinha livros sobre Angola, por exemplo, nem sobre a colonização portuguesa. Havia mais era ou sobre a colonização francesa ou turca, ou livros sobre o norte da África, alguma coisa, mas pouco. Mas com o pouco material que nós conseguimos colher, e sobretudo até com estudos etnográficos, na época chamava-se etnográficos, hoje são antropológicos, feitos sobre Angola por missionários, normalmente missionários, quer católicos, quer protestantes, que passaram em Angola. Nós conseguíamos pegar pedaços de coisas para ter uma visão do que é que poderia ter sido de facto, não aquilo que os portugueses escreveram, o que tinham escrito, mas o que poderia ter sido. E então fizemos um pequeno livro que primeiro se chamou História de Angola, mas depois nós dissemos: não, isso não é História de Angola, é só apontamentos para a História de Angola. Então ficou Apontamentos para a História de Angola. Fomos modestos, com toda a razão, porque, de facto, era uma coisa muito, muito resumida, mas foi a primeira vez que eu trabalhei com História de Angola diretamente.
E a mim coube-me trabalhar as questões do nordeste de Angola, particularmente a Lunda, daí vem, por exemplo, o livro Lués, e o sul de Angola, região de Benguela para baixo. Benguela é a minha cidade, onde eu nasci, Benguela para baixo, portanto, centro-sul, até a fronteira. Aqui havia muito pouco material, realmente, havia algum material sobre uma região fronteiriça com a atual Namíbia, que é hoje a nossa província do Cunene, em que houve grandes batalhas, no fundo, grandes lutas, já no século XX, contra os portugueses e também contra os alemães que estavam na Namíbia, que era o sudoeste africano, né? Como os alemães chamavam aqui, e era uma colónia alemã. Portanto, eu quase que me especializei um pouco nessas regiões, na história disso. Eram mais mitos do que história, de facto, né? E quem conhece o Lués percebe logo que é sobre mitos, é uma história engendrada a partir dos mitos. Mas, portanto, o segundo fator ainda é esse, é que não havia angolanos a estudar a história de Angola, ou a escrever sobre a história de Angola, e nós percebíamos que era muito importante a história para um espaço, chamemos assim, um grupo de povos, um grupo de culturas que se queria transformar numa nação. O passado de cada uma dessas populações era fundamental e o elemento comum era a colonização. Então havia que desmitificar a colonização, não é? E contar a verdadeira história daquelas populações segundo, a partir de mitos ou mesmo de um ou outro relato feito pelos missionários e que nós considerávamos que seriam realmente credíveis, digamos assim. Portanto, foi isso que me ligou, de facto, à história de Angola, né? E depois nunca mais perdi a ligação. Agora, eu nunca mais escrevi nenhum livro de história de Angola. O que eu faço ficção a partir, digamos, em alguns casos, ficção a partir de histórias que eu me apercebo, histórias com ES, histórias, eu me apercebo, né, em alguns episódios ou de mitos ou de livros sobre a história de Angola. E então que eu digo, isto aqui dá uma boa história, isto aqui dá qualquer coisa. Bom, é o caso do Lués, é o caso do tempo, a gloriosa família, o tempo dos Flamengos, a Solo Sombreiro, fundamentalmente esses, que são muito baseados em documentação. Mas, portanto, a minha pesquisa é assim um bocado pouco histórica. Por exemplo, para o caso da gloriosa família e também para o caso do Lués, eu descobri o tema, no fundo, o tema que haveria de tratar um dia, num livro de um português que tinha ido para Angola como soldado no século XVII, princípio do século XVII, fez as guerras cá, as guerras angolanas, e já velho, aposentado do exército do rei de Portugal, escreveu um livro que se chama A História das Guerras Angolanas. Portanto, que de facto é uma tentativa de uma história muito baseada nas guerras, sim, todas as campanhas ele fala nelas,
mas que vem, digamos, desde o momento em que ele chegou a Angola, portanto, princípios do século XVII, até 1680. E ele morreu pouco depois, que é Antônio de Oliveira Cadornega. E o Cadornega eu até peguei num pequeno pedaço do livro do Cadornega, em que ponho que aqui na cidade viveu um Flamengo de nação, mas de índole portuguesa, chamado Baltazar Vandum, qualquer coisa assim, não sei. Bom, continua um pouco mais, eu ponho isso como uma espécie de introdução ao livro A Gloriosa Família, para dizer que eu não estava a inventar tudo, havia de facto um Baltazar Vandum, naquele momento, em Angola, na altura em que os holandeses, depois de conquistarem parte do Brasil, foram conquistar os portos angolanos, de onde eram exportados os escravos para o Brasil, porque eles tinham apanhado a parte norte do Brasil até chegaram mesmo a Salvador, né? Tomaram parte da Bahia durante pouco tempo, mas fixaram-se bastante em Pernambuco. E então continuaram a fazer a cana-de-açúcar que já os portugueses faziam, aproveitar a cana-de-açúcar. Mas precisavam da mão de obra. E então houve grandes discussões na Holanda sobre a legitimidade de um país protestante, quase calvinista, quase fundamentalista, católico, cristão, se seria legítimo usar mão de obra escrava. Mas como nestas questões de direitos e de moral o que manda são os negócios, a Companhia das Índias Ocidentais acabou por reconhecer que sim, desde o momento em que a escravatura não fosse até o fim da vida, não fosse perpétua, digamos assim. Diferença com a escravidão feita pelos portugueses. E que os filhos de escravos não seriam escravos. Outra diferença. Portanto, de qualquer modo, a atitude dos holandeses era um pouco diferente da dos portugueses. Mas aonde é que os portugueses iam buscar a mão de obra? Bom, era Angola, fundamentalmente Angola. Aquilo que se chamava Congo realmente era o Congo, que hoje é o Congo angolano, chamamos assim. São as províncias norte de Angola, onde se situava o Reino do Congo. E uma parte dos senhores do Congo vendiam escravos, né, aos escravocratas portugueses ou depois holandeses, né, para mandar para a América, particularmente para o Brasil. Bom, portanto, ao ler, quando estávamos em Argel ainda fazendo esse trabalho da história, quando eu li aquela coisa que na cidade vivia um tal Flamengo de nação, mas de índole portuguesa, eu disse, esse índole português aqui quer dizer que ele deve ser católico, ou deve ser amigo dos portugueses. Porque eu estava em Luanda, antes dos holandeses tomarem a cidade. Essa é uma boa história. Por quê? Porque eu fiz a ligação com o nome Vandum, com o nome da família Vandunen, que ao longo dos séculos tem sido uma família importante em Angola. Quer a lutar, quer a reivindicar a angolanidade, quer mais tarde no governo, sobretudo na administração pública. Sobretudo na administração pública, não tanto em negócios, coisas assim. Mas, bom, então, a um momento dado eu disse, é a altura de escrever esse livro. E o que fiz foi
pedir uma bolsa de estadia, chamamos assim, em Portugal, porque em Portugal havia os arquivos, chamados arquivos ultramarinos, da Torre do Tombo, etc., e não estava longe da Holanda ou Bélgica, tanto faz, porque na época era a mesma coisa. Eu tinha amigos da Bélgica. Eu poderia ir ou eles poderiam pesquisar por mim. Bom, e foi assim. Eu pesquisei em Portugal o que é que havia, encontrei particularmente uma coleção de livros, são 20 volumes, do que se chama Monumento à Missionária Africana, que o padre Brásio juntou estudando os arquivos do Vaticano. Portanto, toda a correspondência entre padres com as suas respectivas ordens, ou com o Vaticano, ou de responsáveis com o Vaticano, ou aquilo que o Vaticano guardava de decisões de reis, ou de pessoas importantes, ou governadores, ou coisa assim do género. Toda essa documentação ele pesquisou e publicou tudo o que dizia respeito às chamadas províncias ultramarinas, quer dizer, as colónias. Infelizmente, só tem praticamente um século e meio. Ele só pesquisou esse século e meio. Já não teve tempo para ir para mais perto. Mas também foi... E aí, sim, eu encontrei muito material. Quer dizer, era preciso saber traduzir, no fundo, aquilo que é publicado em 1940 e tal, no regime de Salazar, em Portugal, né? E tentar, como angolano, ver o que um angolano veria ali. Né? E para isso, o melhor mesmo a ficção, porque não há perigo de errar. E, sobretudo, quando propositadamente se põe, por exemplo, no princípio de um capítulo, uma coisa qualquer com o título do autor, e depois no capítulo vem coisas que são totalmente diferentes daquilo que ele diz. Um autor colonial, põe-se lá a epígrafe, como é que se chama isso? O certo. Não sei se no Brasil se tem palavra para isso, ou se dá para entender o que eu quero dizer. Por isso, e depois põe-se, nem que seja num pequeno detalhe, uma coisa ligeiramente diferente, mas para chamar a atenção do leitor a dizer, cuidado, a história que eu estou a contar não é que aquele senhor contou. Bom, e é assim que eu brinco e eu faço, e a investigação que eu faço é isso. Ainda sobre o Gloriosa Família, eu sabia que tinha havido em Luanda um cônsul da Holanda durante a Segunda Guerra Mundial, e esse cônsul tinha escrito coisas sobre a presença dos holandeses em Angola. Mas nunca tinha sido publicado. O manuscrito estava numa universidade na Bélgica. Então, na Holanda, Leiden, na Holanda. Na época era toda a mesma coisa, eram as 12 províncias, né, dos Países Baixos. E então ele foi procurar, e por isso, tudo o que houver sobre Van Dunen, ou, eu já tinha aprendido, Van Dun é a mesma coisa. Van Dunen são as chamadas declinações que também têm para o mesmo nome. No fundo, é os das dunas, os que vivem nas dunas. E eu disse, tudo que seja respeito a esse nome, eu quero. Bom, e ele pesquisou, procurou, ele sabia, conseguia ler, digamos, o Flamengo da época, e disse, olha, a única coisa que há é isso que tu falas, porque eu disse, olha, o que eu sei é isto, e mostrava a coisa do Cantor Negro,
É isso. E depois há uma coisa. Ele pede esse tal Balthasar Van Doon, que aqui aparece como Balthasar Van Doonen, mesma coisa, ou Nem, mesma coisa, pede para sair, como é que é? Para viajar. Ele pede autorização ao governador holandês para viajar. Mais nada. Não há mais nada. Isso. Bom, pronto. Ok. Esses arquivos estão esquecidos. Vamos trabalhar com a imaginação. E então, foi nessa altura que eu soube que havia esse tal manuscrito, mas nunca se conseguiu. Depois, antes do livro sair, de ser publicado, eu soube que o livro tinha sido publicado, esse do cônsul holandês, tinha sido publicado pela Universidade de Leiden, na Holanda, em holandês. Bom, mas o livro já estava escrito, estava já com o editor. E eu pedi ao meu amigo, olha, lê aquilo rapidamente, segue aqui vai aqui uma cópia do meu, vê se não há coisas demasiado erradas nisso. E ele comprou e disse, não há nada, isso parece conhecido. Eu disse, tá bom. Pronto. Então o livro saiu muito mais tarde, depois do livro ter saído, ter sido publicado na Holanda, o meu. Então, um embaixador holandês aqui em Angola, já depois da independência, claro, ele foi escrito muito depois da independência, fez questão, conseguiu arranjar dinheiro e o livro saiu, o livro do cônsul holandês foi publicado em português. E eu é que apresentei, portanto, aqui em Angola, o livro a uma assembleia que já conhecia, no fundo, já conhecia o meu, não conhecia o dele. Foi muito interessante, é interessante como essas coisas se misturam. Portanto, é esse o meu trabalho com a história. Eu estou a fazer ficção, posso errar, posso até enganar-me no nome do Reis, mas há certas coisas que têm que ser verdade. Por exemplo, a lista de governadores holandeses em Angola, nesses 7 anos em que os holandeses estiveram cá, está certíssima. Os comandantes militares, os nomes estão certíssimos. Agora, se um era gordo e gostava de beber cerveja ou não, eu não sei. Eu pus que sim. Agora, se era, não sei. Ou se o outro gostava de mulheres ou não, eu pus. Eu não sei se era. Isso não me interessava absolutamente nada. Portanto, só o nome é que é verdade. E 4 séculos depois, quase 4 séculos depois, é difícil que haja alguma família holandesa que se sinta ofendido porque o nome do seu ascendente está a ser colocado numa situação um pouco mais constrangedora. Né? É pouco provável. Ainda por cima, bom, se estiver, está lá na Holanda, não está aqui. Posso defender-me melhor. Portanto, é isso. Bom, também trabalho, entretanto, essa pesquisa também me serviu para a Sul Sombreiro, porque foi, sobretudo, no trabalho do padre Brásio, na Monumento Missionária Africana, que eu encontrei uma série de elementos sobretudo sobre o Manuel Cerveira Pereira, e também num livro de Ramalho Curto, se chama. Ramalho Curto, um historiador português, que escreveu sobre o período de Dom Sebastião e a Batalha de Alcácer Quibir, a perda da independência após os espanhóis, e depois o domínio espanhol sobre Portugal, que eu aprendi uma série de questões, de como é que era o domínio espanhol, o relacionamento entre os dois poderes, o poder português que não desapareceu totalmente e o poder espanhol, para digamos, trabalhar um bocado a história do Cerveira Pereira no Sul Sombreiro. Agora, também me socorri aí de um livro escrito por um
por Battle, que é mesmo referido no livro como Battle, como personagem. Ele aparece como personagem no livro, A Solução para ele. Battle, que era um marinheiro, provavelmente de um barco corsário, que foi aprisionado na foz do Rio de la Plata, portanto, atual Argentina, né? Penso que a Argentina ou puxar para o Uruguai. E ele foi aprisionado e foi mandado para o Brasil, para o sul do Brasil, de onde foi enviado para o degredo em Angola, como soldado obrigatório. Ele era prisioneiro, era soldado, fica soldado, mas vai combater por nós. Pronto. E foi mandado para Angola, escapou, fugiu da cadeia, e tem uma progressão que no livro aparece muito próxima da realidade, embora com muita ficção no meio também, claro. Fundamentalmente foi isso. E é assim, mais ou menos. Não vou falar sobre os mitos, porque senão mais. Está ótimo, muito obrigado, Petela. Obrigado, Petela. A gente tem um monte de perguntas, a gente podia ficar o dia todo. Agora eu vou até pular uma pergunta que eu tinha pensado. Não, eu serei mais rápido. Não, isso é ótimo. Que a gente, bom, enfim, a gente tinha pensado sobre os colonialistas africanos, mas depois, se sobrar tempo, a gente retorna nessa. Mas uma bem pontual, né, seria quais são os autores, né, e autoras da literatura brasileira que dialogam com sua obra, né? E nesse sentido, o senhor poderia falar um pouco também do Pepetela leitor, né? Eu acho que isso é importante para nós. Eu fui um leitor muito cedo. Muito cedo. Eu era muito criança ainda, muito novo, e comecei a ler livros. E tive, o meu pai tinha uma biblioteca, para a época, razoável, para uma cidadezinha, como era Benguela, razoável. E eu tinha um tio que era jornalista, e descobri, depois de ele morrer, que também era escritor, e que era sobrinho de um historiador, mas historiador colonial, verdadeiramente. Ele escrevia sobre Benguela, a história de Benguela, não lhe interessava mais nada, mas do ponto de vista colonial, né? E tem a lista de todos os governadores de Benguela, coisa assim já. Mas esse meu tio jornalista, portanto, tio mais novo que o outro, era uma pessoa que tinha, digamos, tinha posições claras sobre a colonização. E, portanto, ajudou-me logo, percebeu que eu me interessava por questões sociais. Ele foi-me levando para certos meios onde havia jornalistas, havia escritores que advogavam, digamos, uns estatutos autónomos para Angola, outros mesmo a independência. Eu estou a falar, eu tinha 12 anos, 13 anos por aí. Bom, e então, ele deu-me a ler. Eu já lia livros de aventuras, aqueles livros próprios para quem tem 10 anos, 11 anos, enfim. Livros de aventuras. Jules Verne, já tinha lido A Jangada, e, portanto, talvez tenha sido Jules Verne a minha primeira ligação ao Brasil em termos de literatura. Não foi. Não foi porque o meu pai fez assinatura de 2 revistas brasileiras que se chamavam Vida Infantil e Vida Juvenil, publicadas provavelmente em São Paulo. Não tenho a certeza. E outro pormenor é que para Benguela os livros brasileiros chegavam diretamente. E não havia nenhuma espécie de censura lá em Benguela. Nem sequer havia polícia política, de facto.
nessa altura. Nem havia polícia política. Portanto, não havia nenhuma espécie de censura. Coisa que não se passava em Portugal, por exemplo, e mesmo já em Luanda era um bocado pior. Mas Benguela estava muito ligado ao Brasil, desde sempre. E então, bom, essas revistas, eu lia, portanto, coisas sobre o Brasil, e o meu tio deu-me a ler. Ele disse, não, eu estava a dizer, a primeira foi Júlio Verne, a Jangada, a descida do Amazonas, né? A descida do Amazonas para resolver um enigma qualquer. Eu ainda tenho que reler esse livro, porque nunca mais o li, mas ainda tenho uma ideia. No outro dia estava a falar com a minha neta e disse, tens que ler a Jangada, eu vou procurar ver se... Mas eu acho que aqui em casa já não tem. Mas, primeiro livro, digamos, chamemos sério no sentido social, político, sobre o Brasil, foi Capitães da Areia, que foi o meu tio que me passou. Portanto, Jorge Amado. E a partir daí eu comecei a ler, sobretudo Jorge Amado, que era talvez o escritor mais que passava mais em Benguela, que as pessoas emprestavam-se livros, etc. E certamente o que mais me influenciou, não tenho a mínima dúvida, né? Além, enfim, de um ou outro escritor português que tenha influenciado porque tinha que estudar na escola, né? Almeida Garré, Alexandre Herculano. Essa de Queiroz não, porque não passava, já era demasiado contra o espírito de Salazar para passar, isso já não havia. Mas acho que o ensino de livros portugueses não chegava ao século XX. Não me lembro de nenhum dessa época. Mas, portanto, eu ia lendo livros brasileiros. Mais tarde conheci a obra de... Os anos, a cabeça... Graciliano Ramos, que é fundamental também. Digamos, eu acho que em mim o Graciliano Ramos tempera o Jorge Amado. A secura de um contra a fluência do outro. Não é? Quer dizer, eu acho que bebi dos dois. Mas primeiro foi Jorge Amado, sem dúvida alguma. Depois Graciliano Ramos. Depois fui lendo outros que iam aparecendo. Não é? O que aparecesse. Josué de Castro, lembro, Geografia da Fome. José Lins do Rego. A primeira mulher, creio, que recebeu o Prémio Camões, como é que se chama? Agora está-me a falhar o nome, brasileiro. Que até houve uma discussão, devia ter sido Jorge Amado, mas foi ela, não me lembro do nome. A Raquel? Raquel, sim. Raquel de Queiroz. Raquel de Queiroz. Depois também fui mais para sul, e ali o pai do Veríssimo, Érico Veríssimo. O Érico Veríssimo. Érico Veríssimo. Bom, fui lendo autores brasileiros, fui acompanhando mais ou menos, né? E, portanto, sem dúvida alguma, quando me perguntam influências, eu digo brasileiro. Depois digo, bem, certamente também portuguesa, por causa dos livros que eu tive que ler na escola, né, os textos. Mas, assim como literatura, foi a brasileira. E ainda não terá sido, mas 2 ou 3 escritores angolanos, mas coisas muito... Alguns poemas do Aires de Almeida Santos, quer dizer, que é um poeta de Benguela, Aires de Almeida Santos, crônicas e poemas do Lara Filho, Ernesto Lara Filho. Esses dois também devem estar na origem do meu interesse, porque esses dois conhecia pessoalmente, não é? O Aires, eu lembro-me dele saltar para a mesa. Era um bambuzal
um bambuzal onde havia festas. Quando o nosso clube ganhava, as festas eram lá. E então havia uma mesa onde se podia beber e tal. E ele saltou para a mesa e declamou um poema seu, nunca mais esqueci, até hoje eu lembro perfeitamente, do Aiza, bem mais velho, né? A dizer aquele poema, O Meu Amor da Rua 11, que hoje é um ícone da literatura angolana e da música também angolana. Portanto, aí são influências. Né? E a ligação com o Brasil. Claro, eu tenho uma ligação também familiar com o Brasil, que é da família da minha mãe. Que a família da minha mãe foi de Pernambuco para Angola. E não se sabe, provavelmente outros foram de Portugal para o Brasil, mas não se sabe sequer de que ponto de Portugal foram. Sabe-se que foi de Pernambuco. Que foram para Angola, vieram para Angola, para constituir uma nova colônia no sul de Angola, no que hoje é chamado Namibe. A cidade voltou a ter um nome que teve, na época, Moçambique. Depois da independência nós mudamos e pusemos Namibe, porque Moçambique era uma homenagem que aqueles primeiros colonos idos do Brasil num barco, 120 famílias, e no ano seguinte mais 100 famílias foram para lá, ficaram entre os dois rios, que só têm água durante 3 dias no ano, porque é num deserto, e é a água que vem do Planalto, onde chove, e vem e consegue haver água. Mas, cavando um pouco, tem água muito próximo. Entre os dois rios, Bero e o não interessa o nome. Agora não me estou a lembrar do nome do rio. É o Bero, fundamentalmente é o Bero, que é importante. E então, foram enganados porque tinha o ministro português que leu a petição deles e que falou com o rei e que teve a autorização do rei, que se interessou por isso, pela ida deles, portanto, do Brasil para Angola, era o Barão de Moçambique. O nome não me lembro, mas era o Barão de Moçambique. E por causa disso, eles resolveram dar àquela povoaçãozinha que criaram o nome de Moçambique. Bom, no tempo colonial, depois da independência, nós resolvemos acabar com nomes de terras e povoações de índole colonial. A menos que não tivesse nada problemático. Por exemplo, Benguela, o nome foi dado por Cerveira Pereira, pelo fundador da cidade. Só que Benguela é uma deturpação de uma palavra africana, angolana, da região. Portanto, é nossa, não tem problema. Agora, a cidade de Salazar, não, fica delatando. Quer dizer, que era como ali a região era chamada. A cidade de Carmona, último presidente colonial português, não, quer dizer, tinha que ser outro nome, Luís, etc. E, portanto, Moçambique não, é Namibe. O deserto é o deserto do Namibe, a cidade é a cidade do Namibe. Bem, ultimamente, com as mudanças que de vez em quando há de temperamentos políticos às vezes até nem é bem, sei lá, alguns saudosismos resolveram voltar a dar o nome de Moçambique à cidade do Namibe. É uma guerra que eu tenho neste momento aqui, é voltar a ser Namibe, não Moçambique. Mas, talvez perca a guerra, perdi tantas, mas ganhei as fundamentais. Mas então, portanto, eu tenho essa ligação com o Brasil que vem da família da minha mãe, que sabiam disso, já podiam fazer muita confusão, nem sabiam muito bem
porque é que os bisavós vieram, não é? São os bisavós da minha mãe que vieram para cá, no Brasil. Quais eram as razões? Eu suponho que houve problemas, conflitos depois da independência do Brasil. Penso que foi isso. Alguns problemas com alguns portugueses que queriam continuar a ser portugueses, né? Por isso pedem ao rei de Portugal para ir para um território português, portanto é porque se sentiam portugueses, então brasileiros, mas de qualquer modo já é uma família brasileira na sua mistura. Quer dizer, já eles podiam, a cabeça podia ser, mas já não eram tanto nem na maneira de cozinhar, que fica ainda para a minha mãe, ficou, nem na maneira de dizer algumas palavras que ficaram e que outras pessoas não conheciam, nem na maneira de gostar de algumas frutas que as pessoas aqui não comiam, né? E que hoje já se come, mas por influência do Brasil. Bom, mas na nossa família já havia isso, já havia moqueca, por exemplo, só que não era exatamente a moqueca de Salvador, mas alguma coisa tem a ver. E nós comíamos em casa, eu não sabia o que era. Às tantas, em Jorge Amado, eu aprendi o que era moqueca e disse à minha mãe, estás a ver? Olha, porque eu era o mais brasileiro da família, no fundo, né? Por causa de Jorge Amado. Portanto, é isso, a relação é essa. Depois, claro, conheci escritores mais já da minha idade, né, com quem eu me relacionei muito. Antônio Calado, particularmente. Eu lembro, eu já me vou lembrar, porque eu tenho uns segredos para quando me esqueço de um nome, o Baldo Ribeiro. O Baldo Ribeiro. Esses talvez foram os escritores com quem eu me aproximei mais, né? Fernando Veríssimo também, mas às vezes encontramos, mas os outros não. Eu procurava-os, infelizmente eles já não estão cá. Eu procurava-os, ia à casa deles, e andávamos juntos, sempre, e sobretudo com o João Baldo, eu até interrompi a morte de um personagem dele, que ia matá-la nesse dia, e eu e a família chegámos a Itaparica, a ilha de Itaparica, no momento em que ele ia matar a personagem, quando recebeu o recado que nós tínhamos chegado, e aí ele disse, não, eu não a posso matar porque eu vou chorar depois de matar a Maria das Dores, não posso matar com os meus amigos aqui. Bom, e os 2 dias que ficámos lá em Itaparica, ele não escreveu para não matar a Maria das Dores. Matou no dia seguinte. E chorou. Esse era o João Paulo. Que alegria de história, Pepetela. Pepetela, falando em narrador, eu acho que aí eu vou também fazer uma pergunta aí de leitor, né, de alguém que fica... Bom, particularmente, eu vou dar uma coisa para você. Para mim, você é o melhor narrador em língua portuguesa, né? Para mim, não há outro narrador, né, mas é muito pessoal meu. E eu vou lhe fazer uma pergunta, né? Então, só poderia falar um pouco, né, sobre o seu modo de narrar, né? Que vai desde um narrador que se aproxima da oralidade, como As Aventuras de Gunga e Parábola do Cágado Velho, passando pela complexidade de narradores como em Mayombe, Predadores, né? E Como se o Passado não tivesse asas. Assim. Que narrador é esse, né? Esse Pepetela narrador? Bom, há também um outro livro que também está ligado a isso, que é O Cão e os Caluandas, que já foi publicado no Brasil também, que tem também vários narradores e aliás, até várias formas narrativas, porque vai desde o conto ao diálogo, à reportagem jornalística, etc. Bem, olha, eu não sei bem como é que isso nasceu, mas nasceu com Mayombe. Porque a ordem
de publicação dos meus 3 primeiros livros não corresponde à ordem da escrita, ao tempo da escrita. O mais antigo é Moana Poó. O mais antigo. A seguir é Mayombe. E depois é que vem As Aventuras do Gunga. Mas, por questões práticas, praticamente práticas, a única hipótese de publicar alguma coisa era ser as Aventuras do Gunga, porque eram textos pequenos que podiam servir para as escolas, etc. E, aliás, a intenção inicial era essa, e, portanto, podia ser feita com os meios primitivos que nós tínhamos na frente leste de Angola, na frente de guerra no leste de Angola. E, portanto, é por isso que As Aventuras do Gunga saíram primeiro. Os outros era mais complicado. Para já, Moana Poó é muito exigente do ponto de vista do leitor. E a máscara é muito importante, e, portanto, também o trabalho de impressão era mais exigente, portanto, tinha que ficar para depois. E Mayombe estava já escrito quando as aventuras, obviamente, quando As Aventuras do Gunga foram escritas, até foram em regiões diferentes. Eu escrevi Mayombe na frente norte, nossa frente norte, Cabinda, né? E depois fui transferido para a frente leste, né? Que era preciso fazer uma viagem de avião de 3 horas para chegar lá, portanto, era bem longe de um lugar do outro, uma zona da outra. Mas, portanto, de qualquer maneira, essa, chamemos de brincadeira com os narradores, vem de foi com Mayombe, porque no Moana Poó, bom, Moana Poó não tem, porque é muito simbólico, tem a ver com algumas, muito fabulário que existe em Angola, não é? Muito fabulário, sim, mas não propriamente até os animais escolhidos. Não isso, mas o facto de utilizar, portanto, morcegos e corvos e coisas assim. Mas de resto, acho que o narrador talvez seja um narrador normal, comum. Agora, no caso do Mayombe, quando eu estava escrevendo o Mayombe, portanto, eu comecei em 1970 e terminei em 1971, era quando tinha possibilidade, quando calhava, estava em zona de guerra, não só em zona de guerra, fazendo guerra, mas também misturava a isso outras coisas. Era da informação, para um programa de rádio que passava na Rádio Brazzaville, no Congo, para Angola. Nós tínhamos essa rádio, portanto, eu fazia os comunicados de guerra, notícias sobre a guerra, era eu que fazia. Trabalhava no departamento de educação, trabalhava na formação política dos guerrilheiros. Portanto, de vez em quando tinha tempo à noite para escrever qualquer coisa. E houve uma operação que, aliás, está muito próxima daquilo que é o princípio do livro Mayombe, está muito próxima. Não próxima, não os personagens, mas as linhas gerais da ação. Está próximo. Eu escrevi o comunicado de guerra, e quando acabei de escrever o comunicado de guerra, que é quase que mensagem telegráfica, no dia tal, os guerrilheiros do MPLA atacaram isto, aquilo, não sei o quê, e no resultado deu isto e aquilo. Bom, e acabou. E depois de escrever aquilo, era um bloco grande que eu tinha, grande, com folhas. As folhas tinham, eu chamo picotado, não sei se no Brasil se percebe, picotado. Tira facilmente, né? Arranca facilmente. Bom, arranquei a página, mandei
para o emissário que devia mandar para o departamento lá de informação já de Brazzaville, e disse, mas já aconteceu tanta coisa. Essa operação toda foi tão rica em coisas humanas e políticas, não sei o quê. Eu devia continuar esse comunicado de guerra. Então, eu estava à frente do rio, o Rio Lombo, estava mesmo à frente dele. E isso era de dia até, porque era um dia de repouso depois do combate, estava de dia. E eu estava com aquele caderno, um grande caderno, um bloco, e pus o Rio Lombo, não sei quantos. Comecei com o Rio Lombo, depois veio uma cena de alguém que caiu. Eu pus que foi o professor, não foi. Tinha sido até o próprio comandante. Que eu começo a alterar, logo aí. E comecei a perceber que ali havia uma história pegando nos factos fundamentais, verdadeiros, eu podia brincar com aquilo. Né? Como já tinha brincado antes com outras coisas que nunca foram publicadas. E depois, mais tarde, há um personagem que diz, não, aí estás aí a falar e estás a falar sobre mim. Não, eu é que falo sobre mim. Né? Então aparece o primeiro, eu, o narrador, sou Teoria. Bom, aparece. Por acaso saiu Teoria e houve sempre um mal-entendido, acharam sempre que a Teoria era eu. Quer dizer, as pessoas que leem as 10 primeiras páginas de um livro acham isso. Mas, então, eu depois continuei a história e voltou ele a querer falar. Claramente é isso. Eu sentia, ele estava ali, estava muito forte. Eu deixei. Eu disse, já agora, vai ficar. Vou continuar. Eu fui continuando a escrever. E então depois era só quando podia, escrevia à noite. Né? Escrevia à noite, os companheiros já estavam a dormir ou preparados para dormir. Ou, às vezes, passava períodos na fronteira mesmo, portanto, mais tranquilo, podia escrever de dia, tinha mais tempo, etc. E achei que podia haver ali um outro personagem que também podia vir a ser o narrador. Bom, e arranjei o segundo narrador, depois o terceiro, depois... Surgiu assim, surgiu naturalmente. Né? Quando foi para publicar, quando se pensou que era a altura, já era demais, já tinham passado 3 anos depois da independência, ou 3 anos da independência, eu tinha publicado 2 livros, acho eu, eram As Aventuras do Gunga e o Manapuó, também já tinha saído. Eu dei a ler, eu disse, este livro maior traz problemas políticos que os outros não trazem. Este traz. Portanto, bom, um dos meus leitores privilegiados é o presidente Agostinho Neto. Era um dos meus leitores privilegiados, foi talvez o primeiro a ler o Manapuó e foi o segundo ou terceiro a ler As Aventuras do Gunga, portanto. Eu fui ter com ele e disse, camarada presidente, está aqui, eu quero a sua opinião sobre este livro, dá para publicar? Estamos em circunstâncias muito especiais, em situações de guerra e coisas assim do género. E ele leu aquilo, telefonou para o meu gabinete, para minha diretora de gabinete, a dizer, olha, diga aí ao camarada que venha ter comigo às 4 horas da manhã. Eu fui ao palácio. E ele disse, olha, o teu livro pode ser publicado perfeitamente, não sei qual é a dúvida. Eu disse, não, é que tem aí esses problemas aí, tribalismos, lutas entre grupos, corrupção, coisa assim do gênero e tal. E ele disse, a nossa luta foi isso, por que é que nós vamos calá-los? Nós temos razão, é porque nós estamos a lutar contra essas coisas. Esse livro luta contra esses males. Portanto, estás na linha.
É que muita gente vai ficar zangada. E tu não tens coragem para afrontar os inimigos? Já esqueceste? O quê? Essa coisa está aí no governo, já esqueceste? Os tempos que andaste na guerra? Pronto, rimos, bebemos um copo e tal. E ele disse uma coisa. A única coisa que eu não gosto muito é dessa figura da Ondina. Acho que a Ondina, para a nossa juventude, é capaz de ser demasiado... Enfim, estás a perceber? Eu percebi, era demasiado livre. Bom, é uma opinião, não é? Sim, não, é apenas uma opinião minha. Disse, ok. Ele percebeu, eu não ia mudar, eu disse, ele não se vai zangar porque eu não vou mudar. Infelizmente, ele não viu o livro publicado. Ele morreu antes que o livro saísse. Demorou imenso a ser publicado. E, portanto, ele não viu já o livro publicado porque eu ia fazer-lhe uma dedicatória, já tinha a dedicatória na cabeça, dizer, eu peço desculpa, mas a Ondina não mudou desde a nossa conversa. Era uma coisa assim desse género, uma brincadeira assim. Mas, portanto, aí, quando foi, portanto, quando era para ser publicado, né, quando eu tinha que entregar, eu passei à máquina, né, porque estava escrito à mão, sempre esteve, né, o manuscrito. Então, eu passei à máquina, e quando passei à máquina, eu quase que não mudei nada. Uma palavra aqui, uma ali, uma vírgula mal colocada, ou podia não ter vírgula, mas só isso, não mudou nada. Mudou o nome de um dos guerrilheiros, muda o nome. Porque não era muito apropriado aquele nome, dadas as circunstâncias do momento, não era da Angola, da África. Não era um nome apropriado por questões africanas. E então, pronto, o nome mudou. Foi a única coisa. De resto, está igual. Agora, eu quando deparei com a primeira vez, eu, o narrador, sou teoria, disse, não, isso fica mesmo. Não, esse livro é assim mesmo, fica mesmo. Fica. Depois eu notei que havia 3 vezes que o teoria toma a palavra. O segundo que toma a palavra 2 vezes. E os outros é só uma vez. E há o comandante que não toma a palavra, nem Ondina, e o comissário só toma a palavra no fim como epílogo. E aí eu comecei a pensar e disse, eu devia tornar isto mais homogéneo. A teoria fala uma vez, o outro fala outra vez, o outro fala outra vez. O Sem Medo já fala demais durante o livro, portanto, não fala. Mas Ondina devia falar e o comissário também devia ser de outra maneira. Não, eu escrevi assim, fica assim mesmo. Escrevi assim, fica assim mesmo. Bom, e ficou assim. E essa é sempre a questão que eu me ponho. Quer dizer, os personagens que se tornam narradores conseguem obter a sua independência por momentos. Eu que estou a lutar pela independência de todos, vou-lhes negar a independência daquela coisinha. E depois, mais tarde, vou corrigir. Seria demasiado incongruente, né? Mas pronto, talvez haja críticos que notem essa coisa, mas acho que até agora, por enquanto, passou. Né? Mas portanto, foi aí que eu percebi que podia brincar com o narrador. Eu chamo sempre de brincar com o narrador. E, aliás, brinquei num livro que é o Jaime Bunda, Agente Secreto. Brinquei muito com o narrador, porque até demito o narrador. Aí é já o autor que demite o narrador, né? E depois perdoa. Pronto. Ok, passaste o teu exílio, não é? Estiveste na cadeia, pagaste, agora podes voltar.
é uma brincadeira minha com o leitor. Quer dizer, eu espero que os leitores percebam que é mesmo essa brincadeira e que às vezes torna realmente que, pronto, há alguns livros, quem não veja o autor, mas conheça alguns livros, diga, não, isso só pode ser de fulano tal. Porque é realmente... Não sei, não conheço, não sei se alguém faz também assim, né? Mudar de narrador, sim, às vezes, passar da primeira pessoa para a terceira pessoa, isso sim, mas percebe-se no fundo que é mais ou menos o mesmo personagem que está na história e que conta a história. Mas, portanto, nasceu à toa, né? Ou como diria Luandino Vieira, atualmente, nasceu atualmente, mas, bom, de vez em quando eu gosto de usar essa maneira de escrever, não em todos os livros. Há livros que não, é diferente, por exemplo, referiu a parábola do Cágado Velho. Eu penso que há só um narrador. O Planalto é o Planalto é Steppe. O Planalto é Steppe, sim, é o mesmo narrador, aliás, é na primeira pessoa até, né? Que é uma coisa que eu uso pouco. Usei em Iaca, mas era com vários narradores, em Iaca, narradores subentendidos, outros diferentes. Aí sim, houve críticos que não perceberam quando era o narrador principal ou quando era um secundário, e quase que diziam que eu estava a defender uma teoria colonial. Mas, enfim, isso aí já... Cada um tem o direito de ler e compreender como é seu próprio direito de leitor. Né? Mas sim, por exemplo, no caso do Predador também é diferente, no sentido que o tempo, né? O tempo é misturado. Né? Há muita gente que me pergunta, não, você ou tu escreveu a história assim, do princípio até ao fim, e depois cortou e mudou. Não. Foi mesmo um exercício de memória. Quer dizer, eu sempre tive preocupação em perder a memória. Estou perdendo, neste momento, estou perdendo. Para nomes, às vezes não me lembro do nome, etc. Estou, mas lutei contra isso. E o Predador foi uma forma de lutar contra isso. Né? Porque é muito fácil, né? Se está a escrever um capítulo que se passa em 1980 ou 90, e depois escreve um em 2011, passa em 2011, e depois volta para um em 2001, e depois salta para ali, e depois volta para trás. É muito fácil estar a pôr uma criança a nascer antes dos pais se conhecerem. Talvez isso seja o exemplo seja um bocado exagerado, mas serve como ideia. Né? É fácil haver essas incongruências. Portanto, é preciso muita atenção, muito esforço de memória, né? para escrever assim. E ao escrever um capítulo, ter que pensar que mais tarde vai fazer isto assim, aquilo vai não sei o quê. É quase como um puzzle. Né? Aliás, uma idade eu chamava-lhe um puzzle literário, que é uma maneira, como no Contos Calus, é uma maneira de fazer de uma maneira diferente. Escrever de uma maneira diferente. Eu não gosto muito de repetir a mesma coisa, então, de vez em quando, apetece-me fazer de maneira diferente. Então, pronto, é o morto que conta a história. Pronto, o morto conta a história. Já é uma maneira diferente. Às vezes não, a imaginação já não vai ao ponto de conseguir sempre uma maneira diferente. Né? Já há algumas repetições, mas já com essa idade também já
já não posso exigir mais de mim. Não sei se respondia, se era exatamente essa a questão. Uhum. Pepetelo, a gente já está chegando aqui no nosso combinado de tempo, né? Eu vou fazer mais uma pergunta que é sobre o seu último livro, né? Que foi lançado no Brasil em 2020, que é Sua Excelência de Corpo Presente. Em certa altura, né? O narrador, que é a Sua Excelência, ele tem uma biblioteca de biografias, né? E ele fala que tem lá o Dostoiévski, porque a obra do Dostoiévski é uma obra biográfica, né? Ou seja, ele interpreta a obra do Dostoiévski assim. Eu achei muito interessante essa colocação, porque eu queria te perguntar isso, né? Fora esses livros históricos, né? Você vê elementos da sua biografia como fonte para a escrita de vários dos seus livros, né? Quer dizer, essa afirmação do personagem sobre Dostoiévski vale para o Pepetela? Essa é uma pergunta. A outra, que é uma pergunta que um leitor de Gunga, a gente, talvez, Araguaína, né, que é a cidade onde nós estamos, seja a cidade onde mais se lê Gunga, talvez no Brasil, ao menos, com certeza é, porque a gente lê todo semestre, né? Pelo menos 100 estudantes têm contato com a obra. E pediram para eu te perguntar uma coisa, que é, no caso do Gunga, o que do Pepetela tem no Gunga, do Pepetela menino, do Pepetela criança tem no Gunga, e o que do Gunga tem no Pepetela, né? Já que o Gunga fala que o adulto bom é o adulto que ainda tem um pouco de menino, né? De criança, né? Então, são essas duas perguntas. Você fica à vontade para responder. Bom, provavelmente eu vou responder à primeira. Provavelmente vou pedir para me repetir, não a segunda completa, mas dizer sobre o que é, sobre o que livro. Por enquanto eu sei, mas daqui a bocado... sobre o... Portanto, a primeira questão, Sua Excelência do Corpo Presente... Sua Excelência do Corpo Presente, a pergunta era... Se ele afirma que o Dostoiévski, né, escreveu toda a sua... Sim, sim, não, já sei. Sim. Olha, eu acho que qualquer escritor, em qualquer livro, põe qualquer coisa de si próprio. O que aconteceu, o que imaginou que lhe poderia acontecer, qualquer coisa assim no género. Tem que haver sempre qualquer coisa de pessoal num livro que se escreve. Não dá para fugir. Eu não acredito muito. Eu sei que há escritores que dizem, não tem nada, absolutamente nada a ver comigo. Não, tem sempre alguma coisa a ver, tem. Agora, pode não ter a ver com a vida da pessoa. Né? E, por exemplo, nesse caso, tem pouco a ver comigo, digamos, ou Sua Excelência do Corpo Presente, até propositadamente eu não refiro qual é o país, é um país africano, e é de propósito, porque situações parecidas existem em todos os países africanos que eu conheço. Já conheço muitos, ainda alguns que me escaparam, mas conheço, quer do norte, quer do sul. Portanto, podia ser em qualquer país. Eu tento evitar ao máximo, portanto, referências que façam a conotação direta com Angola. Obviamente que há certas coisas que são de Angola, os espíritos ficarem nos pontos altos, por exemplo, particularmente nas árvores, etc. Bom, isso é banto, de um modo geral. O que cobre já 2/3 não, mas quase 2/3 da árvore. Né? Mas tem sempre alguma coisa a ver. Agora, eu não ponho muito da minha vida pessoal explicitamente nos livros. Normalmente eu evito. Não é? Normalmente eu evito. Embora tenha muito da minha experiência. Digamos, do que eu senti, do que eu vi, do que eu aprendi, do que me contaram, etc. Isso sim. Isso sim, da minha experiência, sim. Da experiência, sobretudo, da minha geração. Sim. E torna-se cada vez mais difícil escrever sobre a Angola de hoje.
porque já é uma Angola que eu conheço menos. Conheço menos a Angola de hoje do que a Angola de há 10 anos atrás ou de há 20 anos atrás. A Angola de hoje eu já saio muito menos, convivo muito menos, né? Portanto, sei menos notícias até, e conheço menos o país, viajo muito menos em Angola, vou só a certos pontos, no fundo, repito, mais fáceis, né? Já não vou àqueles pontos muito longínquos e difíceis de chegar lá que ia, etc. Portanto, aí sim, quer dizer, socorro mais de uma experiência que começa a ser passado. Portanto, também os temas também têm que ter a ver um bocado com isso, né? Não posso pôr um tema muito atual, já não dá. Ou dará, mas tem que ser em linhas, as linhas mestras, não mais que isso. Bom, sobre a segunda questão, que é o Gunga, né? As aventuras do Gunga, sim e não. Quer dizer, há esse aspecto de que as pessoas que estiveram em situações ou que tiveram que atuar de certa forma ligados a uma ideia, a uma crença, uma esperança, ao futuro, no fundo, né? Tem que ter algo de criança em si. E o escritor tem que ir buscar a criança que ainda está lá, né? Que ainda está lá para escrever, sem dúvida alguma, né? Porque senão uma pessoa fica naquela... Talvez dê para escrever certos tipos de livros, dramas, talvez. Agora, para livros que são de esperança, no fundo, de dizer aos outros, olha, temos que fazer assim, temos que estar juntos, não é? É preciso ir tocar na criança que cada pessoa tem em si. E, portanto, temos que partir da nossa criança, nós, como criança. Sim, ainda por cima, esse livro começou sendo como textos muito simples para ser adaptados ou usados em escolas. Nas nossas escolas do mato, em que, por vezes, só havia o manual e mais nada para ler, né? Nem o próprio jornal do movimento chegava lá. Então, não tinham nada para ler. E era preciso imbuir nas crianças esse gosto pela leitura, e não só os manuais que, por vezes, são muito... Eu tenho a minha neta agora que eu, de vez em quando, ajudo nos estudos, né? E vejo certos manuais que realmente, se eu tivesse a idade dela, eu dizia, isso fica para trás, não vou ler. Isso. Agora, se eu hoje ainda tenho a criança, acho que os últimos anos têm matado em mim a criança que eu tinha, hein? Estou cada vez mais descrente no ser humano. Se o ser humano tiver a oportunidade de se aproveitar de qualquer coisa, há poucos santos. Há muito poucos santos. Há o Papa pouco mais. Não é? Porque esse oportunismo barato, o aproveitamentozinho de situações choca muito. E então, quando é de pessoas que têm poder, ainda é pior. Isso aí. É pior porque aí já não é só estar a aproveitar, né? Está a fazer mal, né? A outros,
muitos outros. A humanidade, até. Bom, e eu cada vez acredito menos na bondade humana. Pode ser que mude, né? Pode ser que seja uma fase. Pode ser que seja uma fase, pode ser que seja da pandemia que me isolou muito, né? Num país com 1.000 e tal, sei lá quantos, 2.000 quilômetros de praia, e que a única coisa que foi sempre proibida, até a semana passada, foi ir à praia, por causa da pandemia, desde que apareceu. Quer dizer, para mim, que eu sou um homem do mar, né? Que eu até conseguia ver mar nas chanas do leste de Angola, que estavam a 1.000 e tal quilômetros do mar, eu conseguia ver mar naquelas chanas, eu via as ondas, o capim a mexer, eram as ondas do mar, eu via. Né? Bom, eu senti-me injustiçado durante 2 anos. Semana passada, já se pode ir à praia sem que a polícia intervenha. Vamos a ver se dura. Com mais um mês, talvez eu tenha já outro estado de espírito. Tudo bem, obrigado. Ainda há alguma pergunta? Podemos encerrar, Petela, porque a gente já está com quase 1h30, e aí a gente mantém o nosso horário. Você... Eu tenho uma última perguntinha, bem rápido, então, Petela. Então passa. Petela, você está escrevendo alguma coisa? A gente pode esperar alguma coisa desse, né, que você chamou de isolamento, né? O que a gente... Não. Não? É isolamento total, tão total que não escrevo. Uhum. Eu só escrevo e-mail. Uhum. Mas não, e-mail podia ser, num bocadinho de e-mail, haver ali uma historiazinha, nem isso. Não, só e-mail, quase que telegráfico. A gente espera que o retorno na praia, né? Estou sem vontade. Talvez com a praia. Sim. Ótimo. Pode ser. No nosso caso, Petela, são os rios, né? Nós estamos aqui do lado de 2 grandes rios, o Tocantins e o Araguaia. E tem praias naturais também, né? E a gente também está proibido de ir ao rio. As pessoas vão, né? Mas a gente está proibido. E é realmente uma experiência muito difícil. Mas ainda o rio ainda é compreensível. Agora, o mar, não. Ainda por cima com uma corrente forte de sul para norte. Em que tudo vai para o meio do Atlântico. E com um vírus que não gosta de ambientes alcalinos. Isto é, com sal. Não estudaram a ciência? Ou não perguntaram a nenhum cientista para tomar essas decisões? É isso que põe fora de mim. Mas num bom sentido, quer dizer, fora de mim, só dentro de mim. Mas pronto, para mim foi um prazer. Obrigado pelo vosso interesse. O professor Márcio fez-me um grande elogio, mas eu francamente não o reconheço. Sinceramente. Mas obrigado de qualquer maneira. Obrigado. Esse é um elogio coletivo nosso. Petela, não é só eu, não. Eu não sou uma voz no deserto, não, viu? Há muitas vozes, né? Você, sem dúvida, é o grande narrador de língua portuguesa. É claro que a gente tem outros, mas, bom, eu de cá, do outro lado do Atlântico, né? Que é só um rio. Como nosso caso é um rio. Brasil e África, como se Está a minha filha, o Brasil. O Brasil e África, como se o Atlântico não existisse, né? Mas, de fato, eu e o Dernival, aqui eu posso falar por ele me deu essa procuração, gostamos de verdade da sua literatura, parabéns, de verdade, é o nosso grande narrador, sem dúvida. E foi provado nessa entrevista como você sabe contar história, né?
as pessoas estão lá no YouTube comentando o quanto você aí é um grande narrador, inclusive, falando. Muito obrigado mesmo. Gratidão nossa, viu? Muito obrigado. Obrigado. Foi um prazer, grande prazer ver. Perfeito, muitíssimo obrigado, professor. No futuro. Há muitos comentários, como o professor Márcio disse, te agradecendo, né? Muitos leitores dos nossos alunos de graduação, de pós, professores do nosso programa, docentes da educação básica. Neste momento, já encaminhando, né, para o momento final, que a gente já está batendo ali o teto daquilo que foi acordado entre nós, nós gostaríamos de convidar a professora a doutora Luísa Helena Oliveira da Silva para fazer as palavras finais. Por favor, professora. Então, Pepetela, para nós foi realmente uma alegria poder ouvi-lo, a sua disponibilidade para responder, né? O tempo que nós combinamos mais ou menos 1h e 15, a gente já ultrapassou o prazo e você ainda assim, não, mas ainda poderia responder, né? A gente agradece muito, porque como é que as coisas foram se complexificando, né? E a gente foi compreendendo mais a sua produção, a relação com a história, essa discussão sobre a memória. Dernival e o Márcio, eles assim, como é que vou colocar? Eles se colocam como os leitores autorizados, então nem me deixaram fazer pergunta, né? Mas, Pepetela, eu não sou uma teórica da literatura africana, mas eu sou uma daquelas muitas leitoras que há aqui no Brasil, que não conseguem largar o seu livro quando a gente põe as mãos, a gente é seduzido pelo seu texto, pela sua narrativa, né? E eu acho que, mesmo que a gente não consiga teorizar, né, fazer um trabalho crítico, mas nós vamos lendo e sendo impactados pela sua produção. E agradeço muito que você tenha aceito o nosso convite, que a nossa internet, os santos protetores aí das mídias digitais tenham funcionado nesse momento, né? Agradecemos todas as pessoas que nos acompanharam. Eu sou feiticeiro. Oi? Eu sou feiticeiro. Que beleza! Agradeço aos professores que acompanharam, os pesquisadores que estavam aqui, todo mundo que foi comentando no chat, o João, que organizou aqui a parte digital, ele é o nosso especialista, Márcio Dernival, que conduziram aí as discussões, e a Letícia, que é a moça que nos socorre aqui também com o digital. E é isso, Pepetela, receba o nosso abraço, espero que um dia a gente consiga se encontrar pessoalmente. E com esperança, que no Brasil a gente não está bom para ter muita esperança, não. Mas esse é um ano de luta, muita luta. E aí, para a gente lutar, tem que ter esperança. Aí e aqui. Aqui também. Tá, obrigado. Muito obrigado. Prazer com você. Obrigado a todo mundo. Boa saúde. Bom trabalho. Até mais, gente. Até mais. Obrigado. Até breve. Até breve.